Olá, sejam bem-vindos ao programa Economia para Todos. Conto mais uma vez com a presença do professor Paulo Mota e do professor Jorge Bateira para comentarem a atualidade económica. E se houve acontecimento que marcou os últimos dias, foi a eleição de Mário Centeno para presidente do Eurogrupo. Jorge, estava a contar com esta nomeação? Há umas semanas para cá, pressentia-se que estavam a preparar a saída dele. Não é bem a saída, a acumulação de funções com a de presidente do Eurogrupo. Eu julgo que, do ponto de vista político, percebe-se que António Costa queira estar numa posição de cumplicidade com a ideia de mudanças no Eurogrupo. E, portanto, Centeno é uma figura que representa a possibilidade de fazer outra política dentro das condicionantes do Eurogrupo. No fundo, todos eles dizem a gente vai cumprir o que está nos tratados e estamos a cumprir. E bem, e até estamos a conseguir algum crescimento, alguma diminuição do desemprego. Ou seja, há aqui todo um cenário de é possível fazer diferente dentro do Eurogrupo. E, portanto, ter o nosso homem à frente do Eurogrupo é dar uma certa imagem de que, afinal, o pior está passado e, a partir de agora, o Eurogrupo vai ser muito mais humanista, uma política que vai pôr de lado aquela austeridade absurda que se praticou antes. Do ponto de vista pessoal do Mário Centeno, até é uma certa vingançazinha relativamente aos seus ex-colegas, sobretudo ao governador do Banco de Portugal, com quem se sabe que ele teve um sério atrito. Portanto, sai na mão de cima. E parece-me que ele está... O rosto mostra, muito satisfeito. Muito satisfeito com o desenlace. Agora, do ponto de vista do que ele pode fazer, evidentemente, isso aí é outro capítulo e realmente... A gente tem que ler a nomeação de Mário Centeno no quadro das reformas que agora estão a ser discutidas e é o próprio António Costa que nos disse que espera mudanças dentro da União Europeia, da zona euro, com o Mário Centeno a trabalhar também nesse sentido. E que mudanças é que serão possíveis? Aí é que as coisas vão ser muito mais complicadas porque há uma tensão evidente, no fundo, entre dois grandes projetos nas instituições europeias. Um projeto que diz respeito à supranacionalidade, pretende-se que a zona euro reforce a sua dimensão supranacional e, portanto, a Comissão Europeia força nessa direção. Ela diz-se herdeira daquela posição de embrião do futuro governo federal. O embrião, no espírito de Jacques Delors. Entretanto, do lado do Eurogrupo, onde estão os governos representados pelos ministros das Finanças, há uma outra ideia para a Europa, que é mais a da intergovernamentalidade. Ou seja, os governos não perdem o controle do projeto. A Comissão que execute lá o que tiver de executar, mas que não queira mais poderes do que os que já tem. E, portanto, o Eurogrupo quer controlar o futuro e não vai ser fácil gerir esta tensão entre dois projetos. Estou convencido que, nesta fase, não se vão tomar decisões muito importantes enquanto a Alemanha, ela própria, não tem um governo. E, portanto, a próxima cimeira vai ser um pouco, julgo eu, uma cimeira de impasse, empurrando para mais adiante decisões sobre o futuro. Em todo o caso, creio que não há a esperar uma mudança que nos permita relançar a política orçamental, por exemplo. A política orçamental continuará espartilhada pelas regras do Tratado Orçamental, embora a Comissão Europeia dê sinais de querer abrandar aí. Dá-me a sensação que a própria Comissão Europeia já percebeu que cometeu graves erros no passado e agora quer aligeirar um bocadinho a austeridade. Quer, por exemplo, tratar o conjunto da zona euro como respeitando o pacto, independentemente de um ou outro país não o respeitar. O que importa é mais a média.
que é uma forma de, não perdendo a face, dizer fizemos asneira forçando aqueles países que estavam em dificuldades face aos mercados financeiros a praticar políticas que ainda agravaram a situação. Falta saber se os países que têm excedentes comerciais, que são credores, e nomeadamente a Alemanha, se aceitam uma interpretação em termos de média. E, portanto, essa é uma grande tensão entre o Eurogrupo, por exemplo, e a Comissão Europeia. Paulo, o que é que acha que vai ser possível com a entrada de Mário Centeno para a presidência do Eurogrupo? Será que Mário Centeno vai conseguir trazer mais estabilidade, mais consenso dentro desta União Europeia que está tão fragmentada? Bom, em primeiro lugar, do ponto de vista de Mário Centeno e de Portugal, é certamente um prestígio termos um presidente do Eurogrupo português. E ainda para mais, um personagem credível, um professor de Economia, doutorado pela Universidade de Harvard, uma pessoa que é tida como uma pessoa afável, que gosta de procurar consensos e, desse ponto de vista, creio que é prestigiante. Do ponto de vista do interesse particular de Portugal, até do efeito que isso possa ter na economia, tenho muitas dúvidas que isso possa ter um impacto assim muito grande. Aliás, veja-se o que aconteceu com o Presidente da Comissão Europeia, Durão Barroso, que do ponto de vista do interesse português, certamente que é um português, tem esse prestígio também, mas do ponto de vista económico não trouxe nada de muito importante para o país, até poderia dizer antes pelo contrário. Portanto, é um prestígio, sim senhor, é sempre melhor Portugal seja visto como um país que até é capaz de produzir um presidente do Eurogrupo credível do que um país que está constantemente sob resgates e um país atrasado, com debilidades, por aí fora. Portanto, desse ponto de vista, também não podemos dizer que é mau, é bom. No que respeita ao Mário Centeno conseguir inverter, de certa maneira, este tipo de lógica, este tipo de políticas da zona euro, eu tenho muitas dúvidas. O presidente do Eurogrupo é basicamente um share, não é? Portanto, é alguém que procura divulgar, implementar a agenda que é previamente decidida noutros fóruns. E procura também, naturalmente, depois produzir um consenso no Eurogrupo, produzindo um comunicado para a comunicação social. Quem ler o livro do Yanis Varoufakis, o ex-ministro das Finanças grego, percebe que a função do Eurogrupo não é propriamente discutir economia. Aliás, alguns dos ministros das Finanças nem sequer são economistas, nem sequer têm formação em finanças. Alguns deles levavam inclusive a mal quando o Yanis Varoufakis ia para lá tentar discutir economia. E, portanto, é um fórum político, é um fórum que procura consensualizar as posições e que procura divulgar um comunicado mais ou menos consensual dentro do que é possível em relação à aplicação de medidas que já vêm impostas e que são decididas noutros fóruns, nomeadamente pela Alemanha e pela França ao nível intergovernamental. O eixo. Não é? Ao nível intergovernamental. O Presidente, portanto, certamente terá a oportunidade de dar um bocadinho um cunho pessoal à agenda, não é? E levar as matérias para um determinado caminho, mas parece-me que a capacidade pessoal de Mário Centeno inverter o rumo da lógica, que continua a ser a austeridade, não é? As medidas da austeridade e a ênfase sistemática nas chamadas reformas estruturais, parece-me um bocadinho limitada. E uma lógica que é uma lógica que continua errada, porque continuamos a ter um problema do lado da procura, temos uma inflação ainda bastante abaixo do objetivo de 2% que está inscrito no Tratado de Maastricht e nos estatutos do Banco Central Europeu, portanto um claro sinal de que o problema continua a ser de procura, e num contexto em que o problema é de procura, esta ênfase contínua nas chamadas medidas estruturais é uma ênfase errada. Certamente as medidas estruturais, em alguns casos, poderão ser necessárias, mas não são a prioridade. E o facto de haver uma maior
um melhoramento das contas públicas em alguns Estados, inclusive em Portugal, tem muito mais a ver com a recuperação económica que começa a acontecer, e isso, naturalmente, pela via do crescimento do PIB, melhora as contas públicas, do que propriamente por uma inversão assim tão drástica da lógica e da aplicação das medidas de política económica, né, política macroeconómica. Por isso, não vejo assim como é que as medidas, as regras do Pacto de Estabilidade e Crescimento estejam a ser flexibilizadas, nem vejo assim à partida uma tendência para ir nesse sentido. O que vejo é um melhoramento das contas públicas sustentada numa certa recuperação. E, portanto, quer dizer, continuamos a ter um framework, um enquadramento para a política fiscal, do meu ponto de vista, errado, anacrónico, baseado em regras fiscais que não têm sustentabilidade económica, que tornam a política fiscal procíclica. Mas isso continua tudo lá. E por isso, quando houver uma nova crise, vamos ter um problema idêntico. Resta agora também esperar para ver o que é que o Ministro Mário Centeno e o seu cunho pessoal poderá dar ao Eurogrupo. Mas o grande desafio, se calhar, do futuro será o tal confronto destas duas visões, a supranacionalidade e a intergovernamentalidade. Qual será a melhor via, a melhor solução? Quais são aqui os pesos e medidas e quem é que vai conseguir ser o vencedor, digamos, ou sobressair no meio destes dois confrontos? Como é que vê estes dois confrontos destas duas visões? Essa é uma questão política e institucional que, do meu ponto de vista, não terá muito impacto sobre a política económica, porque não estou a ver quer a União Europeia vá num sentido ou noutro, o framework fiscal continua idêntico, que é o Pacto de Estabilidade, e a tendência vai no sentido até de reforçar as regras do Pacto de Estabilidade. Quer dizer, o caminho para um maior federalismo, não é? Que é um maior peso dado à Comissão, eventualmente a existência de um Ministro das Finanças à escala europeia, parece-me apenas que a União Europeia vai num caminho sem retorno. E ir num caminho sem retorno para o estabelecimento, de uma vez por todas, de regras que, do meu ponto de vista, não são corretas, é capaz de não ser um bom caminho para a União Europeia. Quer dizer, nós sabemos que, do ponto de vista do funcionamento de uma União Económica e Monetária, esse federalismo fiscal seria necessário para o bom funcionamento da área como um todo. Mas, se esse federalismo é para institucionalizar de uma vez por todas a aplicação de medidas que, do meu ponto de vista, são erradas, então vamos no mau caminho. Portanto, o melhor é deixar estar como está. Também vê assim? Eu partilho muito esse pessimismo do Paulo, ou, se quiser, esse caminho que parece ser o da cristalização da austeridade na União Europeia. No fundo, mesmo dentro da própria Comissão Europeia, não se diz que vamos deixar de usar o critério do saldo estrutural como critério importante para aferir as boas contas dos Estados. Não se diz nunca que um déficit pode ser bom. Um déficit pode ser bom em qualquer país do mundo, exceto nesta zona euro, nesta União Europeia. Há déficits virtuosos. O déficit enquanto despesa gerado por despesa pública, que promove o investimento público, que favorece o desenvolvimento do país. Eu creio que não há na história económica nenhum país que se tenha desenvolvido sem usar política orçamental com déficits, sem usar política cambial, etc. Evidentemente que são países com moeda soberana e, portanto, pagam sempre toda a dívida emitida segundo a jurisdição do país, evidentemente que é uma dívida que é sempre paga. E, portanto, nós estamos a falar de um caso muito particular da história. Isto é uma anomalia histórica, a União Europeia e a Zona Euro. E, portanto, se a gente tiver em conta o resto do mundo, a gente olha para isto e diz: a Zona Euro e a União Europeia estão condenadas a um crescimento medíocre. Ou seja,
a periferia da zona euro está condenada a ir progressivamente perdendo população pela imigração, a tornar-se um país, no caso de Portugal, um país bom para os reformados dos países ricos virem passar as suas reformas, para fazer turismo. Aliás, se repararmos bem, este crescimento que nós estamos a ter é um crescimento muito baseado na construção, nos serviços, na restauração, na hotelaria. Sim. E um pouco retomando alguma bolha do imobiliário, como o próprio Banco de Portugal já o reconheceu recentemente. Só não o diz de uma forma aberta, para não assustar, mas diz que dentro do conjunto do país devem existir algumas zonas onde já haverá mesmo bolha imobiliária. Ou seja, não quis dizer que entre Lisboa e Porto já há uma bolha imobiliária. E, portanto, nós estamos no velho modelo que deu origem à crise. Ou seja, nós não estamos a mudar a estrutura da economia portuguesa, nós não estamos a reindustrializar-nos, nós estamos a ir empurrando o problema com os paliativos de uns serviçozinhos que criam uns empregos mal pagos, com gente que vive com toda a precariedade, mas podendo exibir uma redução da taxa oficial de desemprego. Portanto, eu não estou muito otimista, apesar destes sinais que dão um certo ar de que as coisas estão a melhorar. Pois temos o Macron, temos o Juncker, ok, apesar de está visto que Merkel está agora na sombra, há aqui um novo fulgor. Eu acho que há indicativos, talvez, que se calhar o modelo da União Europeia, este projeto da União Europeia, tem pernas para continuar a andar. Se calhar temos é que escolher outros caminhos. E quais os caminhos, ou seja, quais as reformas que se calhar poderiam salvar este projeto? O Paulo já deu a entender o suficiente sobre isso. As reformas implicariam uma capacidade da política orçamental tomar um certo protagonismo. Não podemos pensar que a União Europeia vai fazer depender todo o seu crescimento do uso do instrumento da política monetária, ainda por cima uniforme, igual para todos os países, a mesma taxa de juros para o conjunto dos países da União Europeia. Isso não é boa coisa. E foi isso, aliás, que originou uma taxa de juros muito baixa, que permitiu o afluxo de capitais do centro para as periferias, que originou bolhas imobiliárias em Espanha e, por exemplo, na Irlanda. Portanto, a política monetária tem os seus limites, e limites muito fortes, que estão a aguentar a situação. Mas a política orçamental é inexistente. Ora, quando me falam na possibilidade de um Ministro das Finanças como uma reforma importante para a zona euro, eu pergunto-me qual é o papel do Ministro das Finanças. Mas, de acordo com um texto que recentemente li, aliás, no Spiegel, na revista do Spiegel, portanto, aquilo que se dizia é: ele, legitimado no Parlamento Europeu, vai poder exercer maior pressão política sobre os Estados-membros para fazer as reformas estruturais. Ora bom, reformas estruturais quer dizer precarização do trabalho, quer dizer despedir mais facilmente, empurrar os sistemas de segurança social mais para os fundos de pensões. Eu sei lá, reformas estruturais quer dizer sobretudo isto. Ora, isto não parece ser aquilo que vai animar o crescimento das economias. A gente sabe que é bem pelo contrário. Significa, no fundo, mais pressão sobre o trabalho e um aumento das desigualdades, porque no meio da austeridade houve quem enriquecesse e enquanto outros empobreciam. E maior desigualdade é produtor de muito mal-estar numa sociedade e canaliza o excedente dos que têm muito para o sistema financeiro e para a procura de aplicações rentáveis que não na economia real. Não é por acaso que esta especulação toda em torno dos bitcoins, da nova moeda eletrónica, é uma especulação que resulta muito de dinheiro que existe e que não é aplicado na economia real. Eu não estou à espera de nada de bom do ponto de vista destes processos especulativos em torno destas novas moedas. E se juntássemos a isso a ideia de que o Fundo Monetário Europeu poderia substituir o mecanismo de estabilidade que foi criado para ajudar a resgatar as periferias, e que esse Fundo Monetário Europeu vai ter
como condição para acudir a qualquer dos países, mais uma vez, à aplicação de políticas de austeridade, condicionalidade, aquilo que eles chamam condicionalidade, então eu não vejo que as reformas que estejam a ser discutidas neste momento ou em fase de negociação, qualquer que seja o projeto, supranacionalidade, sem eleições, claro, supranacionalidade, mas sem escrutínio dos cidadãos europeus sobre esses poderes. E, por outro lado, intergovernamentalidade, qualquer dos projetos, com os seus contributos, cheguem eles a um consenso e a um compromisso, não nos prometem coisa boa para o futuro. Presumo que na próxima crise estaremos mais uma vez confrontados com a falta de instrumentos para lidar com a situação e estaremos em piores circunstâncias sociais, porque já tivemos uma crise passada que não foi completamente reabsorvida. Estaremos em piores condições para enfrentar a nova situação. Eu penso que se haver uma nova crise financeira grave, as forças políticas que são contra o euro vão ganhar um novo impulso. É a minha expectativa. E a sua expectativa, Paulo? Eu penso que existem dois problemas fundamentais na arquitetura. Existem vários, mais do que dois, mas dois são fundamentais na arquitetura da zona euro. Um problema é o framework fiscal, portanto, as regras do Pacto de Estabilidade que efetivamente restringem a aplicação de medidas de estímulo em situações de crise e tornam a política fiscal procíclica. Esse é um problema fundamental. E o outro é o problema da competitividade dos países no âmbito da zona euro. Não existem mecanismos que resolvam o problema de países que têm déficits estruturais da balança corrente e de outros que têm superávites estruturais, como a Alemanha, e não existem mecanismos dentro da zona euro para resolver este problema. Estes desequilíbrios perpetuam-se e, a certa altura, os países ficam muito vulneráveis a crises financeiras, que foi o que aconteceu em Portugal. Portanto, se quisermos encontrar um aspecto que tenha a ver com os fundamentos de cada país e que tenha contribuído para esta crise recente no sistema financeiro que começou, efetivamente, nos Estados Unidos, temos que ir para a debilidade da nossa competitividade. E a nossa competitividade é muito condicionada também pelas regras e pelo framework subjacente à União Europeia. E quer um problema, quer outro, não estão em cima da mesa. Quer com o aprofundamento do federalismo, com um governo federal liderado pela Comissão Europeia, quer pela continuação das decisões ao nível intergovernamental, quer um problema, quer outro, não estão a ser debatidos. O que se debate é um aprofundamento do federalismo para aplicar ainda com mais força o Pacto de Estabilidade, para evitar supostamente desequilíbrios das contas públicas que possam ter origem na ideia do despesismo do Estado. E do ponto de vista da competitividade, nada. A Alemanha tem um superávit da balança corrente de 8%, há um mecanismo de alerta que aos 6% faz recomendações para os países que têm superávites excessivos, mas as recomendações inócuas não têm qualquer consequência, não é? E por isso, estes dois problemas, que a teoria e a experiência histórica dos regimes de câmbios fixos apontam claramente como o fundamental dos países que enveredam para um sistema de câmbios fixos, e aqui é ainda pior porque é moeda única, são problemas que vão constantemente assombrar a zona euro. E naturalmente que estou de acordo com o Jorge quando diz que este enquadramento limita o crescimento económico, é tendencialmente recessivo para os países da periferia e é um sistema que está muito mal com crises graves. E por isso, por um lado, este sistema torna mais provável a existência de uma crise na periferia e por outro lado, quando essa crise existir, os mecanismos de reação vão continuar a ser inexistentes. Então, para a continuidade do projeto da União Europeia, o sistema tem que ser alterado? Tem que ser bastante alterado, mas isso não se perspectiva. Quer dizer, nas reformas que têm vindo a público e que têm sido lançadas pela Comissão Europeia,
estamos a falar transparência do Eurogrupo, estamos a falar do enforcement das regras fiscais, estamos a falar da conclusão da União Bancária, que também certamente é um assunto importante, mas nesta questão das reformas não aparece o que fazer com os desequilíbrios crónicos das balanças correntes entre os países no seio da União Europeia, no seio da zona euro, e não surge nada sobre a flexibilização e a reforma do Pacto de Estabilidade, no sentido de tornar a política fiscal mais contracíclica. Por exemplo, estou-me a lembrar de algumas regras assim evidentes que deveriam ser aplicadas, que era retirar as despesas de investimento do critério de cumprimento do déficit, dar a possibilidade dos países terem um déficit orçamental que poderia ser o critério dos 3%, mas ao longo de um ciclo económico, sem as despesas de investimento, e um mecanismo que permita ir além dos 3% numa situação de crise grave, porque obviamente que os países numa situação de depressão e de crise grave vão imediatamente ter um déficit superior a 3% por efeito da contração do PIB. E nada disto está... Posso só completar? Sim, temos mesmo que terminar, mas vamos só deixar aqui... Lembrar o seguinte, o próprio François Hollande, na primeira candidatura dele, e única, ele dizia que se propunha reorientar a construção da União Europeia, renegociar o pacto orçamental, reorientar o papel do Banco Central Europeu, lançar programas industriais e os eurobonds, as obrigações europeias. Hoje a gente ri-se disto, porque foi completamente deixado cair passado pouco tempo. E perante isto, eu não estranho nada que se publique um livro com este título, O Fim da União Europeia. Porque realmente o edifício começa a abrir brechas, rachas por todo o lado e todas as propostas para o salvar estão bloqueadas. Francamente, eu não vejo saída para isto. É uma questão de esperar pela próxima crise. Muito obrigada a ambos pela vossa presença. Muito obrigada por estar desse lado. Vemo-nos no próximo programa Economia para Todos.